Jesus antes de ascender aos céus glorificado. Ele deu uma instrução clara para a igreja. E aqui fala o seguinte: Jesus aproximando-lhe, Mateus 28:18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui fala que a igreja tem que batizar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E eles resolveram dizer sim para a chamada de Jesus Cristo e passaram por essa experiência maravilhosa. Você que já decidiu entregar o seu coração para Jesus e ainda não passou pelo processo do batismo, você está perdendo bênção, porque a Bíblia nos fala, nós temos que crer, batizar, ensinar a verdade, e Jesus vai caminhar ao lado dessa pessoa por toda a eternidade. Nossos olhos humanos não veem, mas Jesus está andando desde a manhã, do lado, guardando, protegendo, dando amor, carinho, fortalecendo, e não vai sair mais. Tá? Procure a igreja, procure ver qual é o próximo dia de batismo, não perca essa oportunidade. Amém? Eu peço por gentileza que vocês estendam a mão de vocês para cá. Vamos abençoar mais uma vez eles que estão fazendo agora parte da família de Deus, da igreja de Cristo, da Assembleia de Deus Nova Aliança. Nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus em nenhum momento das nossas vidas. É o momento dele falar com você através da palavra dele. E essa palavra, com a ação do Espírito Santo, vai fazer o milagre da sua vida. Como podem crer nessa noite que você é abençoado por Deus? Então, creia, receba. Não se preocupe com as coisas que estão lá fora. Deus quer falar de maneira maravilhosa ao seu coração em nome de Jesus. Eu chamo neste momento a preletora dessa noite, nossa abençoada, amada, trabalhadora do reino, a pastora Égida, que foi escolhida pelos céus para ministrar a palavra esta noite, que está passando por essa experiência maravilhosa de fazer a obra do Senhor. Ela faz por amor, mas nós sabemos que todos aqueles que fazem por amor também são galardoados em nome de Jesus. Então estenda as suas mãos para cá mais uma vez, por gentileza, e vamos orar, pedindo direção do Senhor para os nossos corações, para ouvir a palavra e para que também use o que tem usado até hoje a filha dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, meu Pai, a alegria do coração, a alegria da salvação, a alegria de ver aquilo que era treva se tornar luz, meu Pai, imundo a nossa vida, meu Pai, e nós estamos aqui em gratidão. E Deus, ele peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando a tua serva, dê aquela função sobrenatural do Espírito Santo, meu Pai. E, meu Deus, ora no íntimo do coração dela, aquilo que ela tem pedido, meu Pai, com certa urgência, meu Deus. Dá o sinal da vitória, meu Pai, porque nós sabemos que o galardão daquele que faz a tua obra é grande, e que benditos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Desde já nós lhe agradecemos. Nós lhe pedimos que todo impedimento de entender a tua palavra venha ser quebrado na autoridade do nome de Jesus. E assim nós lhe agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo o povo de Deus para a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, hoje é dia de festa, porque nós nos encontramos na casa do Senhor e a Bíblia diz: onde tem dois ou mais, ali eu estou e vou me manifestar para aqueles que creem. E se você está aqui nessa noite e crê que Jesus está, Ele quer se manifestar para você, amém? Se você que está em casa, seja bem-vindo a esse culto. Eu creio que tem bênção na tua família hoje, em nome de Jesus. E eu queria convidar a igreja a ver as suas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu gostaria de pedir à igreja ficar de pé em reverência a essa palavra, amém? Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu vou aguardar os irmãos acharem, mas aquele que não trouxe porventura a Bíblia nessa noite, pode acompanhar por aqui, amém? A irmã já achou aqui, e aquele que já achou, diga amém? Glória a Deus. Você que está em casa, irmão, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. E a palavra do nosso Senhor nessa noite diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também
Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir? É só diz-me, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos ler o 42 todo mundo junto. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Aleluia. Agora sentado numa salva de palmas para Jesus, porque a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele a louvor. Amém? Irmão, Jesus mais presente nessa noite. E eu creio em nome de Jesus que não vamos sair dessa casa de oração da mesma forma que a gente entrou. Amém? Porque Jesus faz presente. Ele é que faz milagre, Ele que faz maravilha e prodígios. Ele está aqui nessa noite e está contemplando o nosso coração. Não viemos nessa noite, nessa casa de oração, à toa, perder o nosso tempo. Nós viemos nesse lugar, nessa noite, porque Jesus já tinha marcado um encontro conosco. E às vezes muitos de nós nem sabíamos que vinha na igreja. Alguém convidou, ou Deus tocou no nosso coração e nós viemos. E você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, que é na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, irmão, nos diz assim: que entrando numa aldeia, nessa forma, vou ler com vocês aqui. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximou-se e disse: Senhor, não se dá que minha irmã me dê serviço só, diz-lhe que me ajude. Amém? A Bíblia diz que Jesus ele chega na casa de Marta. Jesus chegou naquela aldeia, foi visitar uma família, é a família de Lázaro. E quando ele chega naquela casa, a Bíblia se refere aqui nas duas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia diz que uma Marta, ela estava preocupada em fazer o melhor para Jesus, servi-lo com alegria, e começou a preparar tudo a comida, né, para recepcionar bem. E Maria sentou-se aos pés do Senhor, começou a ouvir a palavra, começou a ouvir Jesus falar com ela. E Marta começa a ficar angustiada, Marta começa a ficar ansiosa, Marta começa a ficar afadigada, porque sozinha estava fazendo todos os afazeres. E quando Maria estava somente ouvindo, se maravilhando das palavras do Senhor. E Marta ficou tão incomodada que ela chega com o Senhor e fala: Senhor, não te importe que eu esteja sozinha nos afazeres e Maria esteja aí sentada sem fazer nada. E Jesus fala uma frase que falou com Marta lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. E essa mesma frase ele fala nessa noite para mim e para você. Para mim e para você ele trouxe hoje para ouvir. E que tu preste atenção, abra o teu coração, abra o teu coração para que Deus possa falar, que tu tome posse da palavra ministrada nessa noite, porque essa palavra vai trazer vitória para a tua casa e para a tua família nessa noite, amém? A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade, nós vamos nos libertar. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, irmão, que se renova a cada dia, que vai renovar a minha vida, e vai renovar a tua vida nessa noite. Mas você precisa tomar posse, você precisa ficar ligada nos céus nessa noite, e você precisa se desligar lá de fora, sabe? Esquece que tu deixou lá fora, preocupações. Eu não sei como chegaste nessa noite, nessa casa de oração, mas eu te falo, irmão, tenta, pede a Deus: Senhor, prepara meu coração para ficar na tua presença nessa noite por inteiro, em totalidade, porque muitos de nós, o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora, cheia de preocupação. Veio aqui, Deus, eu não sei, mas a
sabe. E Ele está aqui nessa noite, amém? E Deus trouxe eu e você aqui para ouvir isso, amém? E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, amém? Ele disse: Simone, Simone. E ele disse: Delane, Delane. E ele disse: Deliane, Deliane. Preste atenção nessa noite. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor fala nessa noite: Marta, 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 estás preocupada com aquilo que não é prioridade. Mas Maria escolheu a boa parte, porque isso não será tirada da vida dela. Então Marta, ela está ansiosa, preocupada, angustiada, porque ela estava fazendo o quê? Arrumando casa, fazendo comida para quem? Para Deus, para Jesus. Ela queria fazer o melhor dela para Ele. Marta estava errada? Não, Marta estava certa. Mas Marta estava deixando que tudo isso tirasse o quê? A paz dela. Ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava angustiada. E o que a Maria fez? Maria ficou ouvida, a melhor parte. O que Marta fez era abençoada. Nós temos que nos preocupar sim com o mundo que nós estamos vivendo, com o nosso trabalho, com as coisas que nós temos que fazer diariamente. Mas nós temos que entender nessa noite, que Deus nos trouxe aqui para ver o nosso entendimento, que o principal, a primazia, a prioridade na nossa vida é buscar a presença do Senhor, ouvir o que Ele tem para falar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E quando a gente começa a se distrair com as coisas diárias, que não são fáceis, irmãos, trabalhar, cuidar de marido, cuidar de filho, ter problema na empresa, chegar em casa, às vezes mulher, né, nós que, meu Deus do céu, chega em casa, tem que cuidar de filho, de marido chega em casa cansado, querendo conversar, cada dia mais cansado ainda. E são muitas coisas, muitas, que começam a sobrecarregar o nosso dia. E a gente começa a priorizar o emprego, começa a priorizar uma hora extra, começa a priorizar até a família quando chega em casa. Isso não é errado, mas nós não podemos deixar que isso assuma todo o nosso tempo. Porque se a gente deixar que isso consuma todas as 24 horas do meu dia, do teu dia, não vai sobrar tempo, o primordial, o principal, o que é essencial na vida da tua vida, algo que eu e você, como buscamos, ninguém pode tirar, que é a proximidade, que é relacionamento, que é entender quem é Deus, o que Ele está fazendo na minha vida, o que eu estou passando, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo. A Bíblia diz que antes que eu e você falasse, antes que eu e você abrisse a boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer para Ele. Porque Ele conhece o meio do teu coração perfeitamente. Porque foi Ele que nos criou e nos formou. E Ele disse: vamos e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele nos construiu com a mão dele. Ele sabe o que nós passamos durante o dia. Ele sabe as aflições do trabalho, as aflições da família. Tudo aquilo que a gente está vivendo, Jesus já sabe. Mas ele foi visitar uma família, porque ele queria trazer um ensinamento para a gente hoje. Vocês viram o tema do culto? O culto da família. E Deus, Ele foi que projetou e construiu a família? Deus. Ele fez um homem com a sua mão, a imagem dele é a semelhança dele, e colocou no jardim. Mas na hora que Ele fez esse homem, Ele olhou e falou assim: não é bom que o homem tenha só. Vou fazer quem? Uma agricultora para ele. Alguém que vai auxiliar, alguém que vai estar do lado dele, dando força, dando ânimo, né? E a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Deus constituiu e Deus trouxe a minha e a tua família aqui hoje para abençoar. Para que a gente não saia da mesma forma que a gente entrou aqui nessa casa de oração. Porque Deus nos traz na casa dele para que a gente ouça a palavra, mas para que a gente saia de lá melhor do que nós entramos na casa dele. Nós viemos à casa do Senhor, mas Deus quer que a gente saia daqui melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, melhor do que a gente veio. Por quê? Porque essa palavra ministrada foi inspirada por Deus aos seus servos para que viesse falar conosco
outubro, setembro, meu Deus, eu quero acabar o ano, de 2021. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus já tinha agendado na agenda dele essa noite aqui. O que é a minha e a tua prioridade? Jesus, se fosse visitar a tua casa nesse domingo, você estaria igual Marta ou você estaria igual Maria? Como era que ele ia te encontrar nesse dia de domingo na tua casa? E hoje é dia de reflexão, não só para a tua vida, mas para a minha vida. Porque quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, a primeira pessoa a refletir, a conversar, a Deus falar, somos nós que meditamos na palavra para passar para a igreja. E hoje eu, lendo essa palavra, eu estava lendo uma outra palavra para trazer para cá, meditei no outro versículo para falar nessa noite. E na hora que eu estou meditando na palavra, o Senhor falou, não, tu não vai falar isso, tu vai falar outra coisa. E o Senhor falou para mim assim, Marta, Marta. Porque às vezes, como o irmão Daniel estava falando aqui, não é fácil estar na frente de uma igreja e de uma obra. Porque grandes são as responsabilidades dadas a nós. E nós temos alguém que nos cobra isso. Quem é Deus. Porque na hora que a gente chega aqui na frente e somos separados para ser ministro da palavra, ser obreiro da casa do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Não é mais falar de nós, não é mais falar da minha casa, não é mais falar da minha vida, é falar a vida daqueles que foi entregue na nossa mão para orar, para jejuar, para entregar ao Senhor, para se preocupar. Então nós estamos aqui numa família, não é assim? A Bíblia diz que nós somos uma igreja, uma noiva, uma família. E Jesus um dia vem buscar cada um de nós. Ele não está falando de placa de igreja, ele está falando de um povo separado para ele. Então grande é a nossa responsabilidade e grande honra ser chamado por Deus para ser canal de bênção por ele na vida de outras pessoas. Mas a gente só consegue entender isso se nós tivermos uma vida igual teve Maria. Maria parou para ouvir. E quando Jesus fala, o que Maria está ouvindo não vai ser tirado dela. Irmão, porque pode acontecer muitas coisas na nossa vida. Mas toda a experiência que você tem com Cristo, toda a palavra que você lê e aprende, e que você consegue ministrar na tua vida, ela começa a gerar bênção, não só para você, mas para outras pessoas que ouvem o que tu tens para falar, o que tu tens para dizer. A experiência que acontecer na tua vida vai servir de base de experiência para a vida de outra pessoa. Aquilo que Deus te abençoou vai ser bênção para a vida de outra pessoa. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui, que disse que foi preocupada porque ela estava com problema de mioma e tinha pessoas com uma situação mais grave que a dela. E chegou lá, pela honra e glória do Senhor, só tinha somente mioma, mas ela foi glorificando o nome do Senhor e Deus entregou naquele lugar para ela vitória. E nessa noite, creio que alguém está aqui, ou conhece alguém, ou está meio desse mioma, com medo de se operar, mas Deus veio te trazer aqui para te trazer e dizer assim, que assim como Ele foi abençoador na vida do irmão, Ele vai ser na tua. Assim como Deus abençoa um, vai também nos abençoar. Mas o que Deus quer? Que a gente fale um pouco a nossa correria do dia. Jesus, quando entrou naquela família, para visitar aquela família, Ele entrou naquele lugar. E aonde Jesus entra, aonde Jesus para conversar, quando Ele se levanta e sai, a bênção chega e fica naquele lugar. A gente entra na presença de Deus de uma forma, mas depois a gente fica transformado, mudado. Aquela presença dele começa a produzir na nossa vida mudança. Há 11 anos atrás, porque agora sábado eu convido todos vocês, você que está em casa nos assistindo também, nós vamos fazer 11 anos desse ministério, Assembleia de Deus Nova Aliança. Começamos no lugar, creio que tinha 5 membros dessa igreja quando começou. E Deus tem operado maravilhas. E para a honra e glória do Senhor, sábado, agora 19 horas, vamos comemorar 11 anos. Vai ter uma grande festa nesse lugar. Eu creio em pura libertação, que a festa não é para o homem, a festa é para o Senhor. E quando há festa, há bênção. Então vai ter festa nesse lugar sábado, 19 horas.
E quando, há 11 anos atrás, eu me encontrei nesse ministério, fui assistir um culto. Me convidaram de um monte de gente que eu vejo, vocês todos bem-vindos. Eu creio na vitória de cada um, milagre de cada um. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou nessa noite. Toma posse dessa palavra, você que veio pela primeira vez. E você que está aqui nessa noite, Deus te bênção para a tua vida. E eu fui convidada, irmãos, para assistir o culto. E até então, eu era evangélica, recém voltada dos caminhos do Senhor, porque eu tinha me afastado da presença de Deus por muito tempo. E quando eu fui visitar essa igreja, eu me reconciliei com Cristo e comecei a andar. Mas confesso a vocês, a você que está em casa assistindo esse culto, que eu era Marta, porque eu vivia preocupada com as coisas. Eu tinha muitos afazeres como eu tenho hoje. Eu andava muito sobrecarregada de tanta coisa, porque eu sempre não gostava de ficar parada, gostava de resolver tudo, e eu ia fazer um monte de coisa, mas o principal eu não tinha na minha vida, que era a comunhão, que era a presença de Deus, de fato e verdade. Eu era crente, mas o Deus que eu servia era alguém bem distante, que eu não tinha relacionamento, que eu não tinha experiência, que eu não tinha contato, que eu era crente, falava que era crente, ia para a igreja, ofertante dizimista da casa do Senhor, levava esse livro aqui, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, só no culto, chegava em casa, ele era guardado numa estante, e lá ele ficava. Pegava novamente ele para eu ir para o culto, e chegava no culto, folheava, lia para tudo, acompanhava a pregação, mas era só isso. Mas a minha vida era uma vida totalmente atribulada, ansiosa como era Marta, angustiada, não conseguia ter paz, eu vivia, meu Deus do céu, uma luta atrás de outra luta. E eu sempre procurei alguém para orar. Eu ia na igreja, ia no outro de oração, buscava irmão para orar por mim, e eu sempre estava dessa forma. E quando eu comecei a frequentar esse ministério, agradeço a Deus, glorifico o nome do Senhor por estar aqui e agradeço a Deus, nosso pastor presidente desse ministério, que foi alguém usado por Deus, abençoar minha vida, para falar para mim: Marta, Marta, vigia Marta na terra, porque tu andas ansiosa e preocupada. Prioriza Cristo, prioriza Jesus, prioriza Deus, que Ele vai mudar a tua vida. E ele começava a me impulsionar, a me trazer vontade de ler a Bíblia, me cobrava demais. Irmã, a senhora já leu a Bíblia hoje? Irmã, a senhora está lendo a Bíblia? Irmã, a senhora pegou a Bíblia hoje para ler? Que foi o versículo que a senhora leu, que Jesus falou contigo. Eu falava: meu Deus do céu, ele só fez minha vida para ler essa Bíblia. E eu chegava em casa, lia a Bíblia, sentia dor de cabeça, e parece que tudo acontecia, eu não conseguia entender o que eu estava lendo. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ter vontade de ler, a parar e não só folhear com um livro qualquer, mas ler isso aqui como vendo Deus falando comigo, porque todos os livros do mundo você lê e não conhece, talvez o autor, aquela pessoa que escreveu o livro, mas o Senhor fala que quando tu abre este livro aqui, o autor está do teu lado, para falar contigo as tuas dúvidas, para esclarecer, para trazer novidade, para revelar o que traz por trás dessa letra. Que aquele que consegue descobrir tem a sua vida mudada, a sua vida transformada por Deus. E eu começo a ler, eu começo a buscar, e eu começo a ter tempo. Eu tive o tempo, não tive o tempo, mas eu comecei a arrumar tempo para ler. Sabe que horas? 3 horas da madrugada eu acordava, morta de sono. Eu não conseguia dar um palito no meu olho para ficar olhando isso aqui. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, consegui ler Gênesis e Apocalipse essa vida. E começou a ficar forte. Eu comecei a mudar. Eu comecei a ter experiência com o Senhor. Eu comecei a orar e ver o negócio acontecer. Eu comecei de madrugada a falar com Deus e Deus falar comigo. Eu comecei a ter experiência dentro do meu quarto com o Senhor. Eu comecei a ver o sobrenatural que os olhos humanos não conseguem. Mas aquela pessoa que busca Deus em primazia começa a se cair a escama dos olhos e começa a enxergar o sobrenatural.
E quando ele chega numa estrada chamada Damasco, ele diz que um clarão acontece e ele cai por terra cego. E ele fala assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala: Senhor, quem és tu? E a Bíblia diz que a escama do olho de Paulo, de Saulo de Tarso, são arrancadas e ele começa a enxergar, depois de 3 dias, o sobrenatural. Ele começa a ter uma experiência com o Senhor. Ele começa a enxergar a verdade. E tudo aquilo que atrapalhava a vida de Paulo caiu por terra. E ele começa a ser uma nova criatura. E Deus troca o nome dele de Paulo de Tarso para Paulo. De Saulo de Tarso para Paulo. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era abençoado pelo Senhor. E ele fala uma frase: e feliz aquele que fala, diz assim: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Começou a vida de Paulo a ser transformada e Paulo não conseguia mais viver olhando para as pessoas e sentir a dor dela. Paulo dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Sabe quando a vida do outro começa a te incomodar? Tu sabe quando a vida do teu marido, da tua mulher, do teu vizinho começa a te trazer angústia? E tu começa a acordar de madrugada e dizer: Deus, eu preciso, Senhor, olha a vida do fulano, Deus, muda a vida dele, Senhor. Tu mudaste a minha, olha só como está aqui, muda dele também. E todo aquele que busca Cristo com primazia começa a mergulhar na presença de Deus de uma forma sobrenatural. E tu pode amanhecer triste, angustiado, tu pode amanhecer com problema, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, pontual, de vez em quando vai ter um problema, mas a Bíblia diz que Jesus venceu, nós vamos vencer. E tu vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e tu começa a orar, tu começa a falar, e Deus começa a falar contigo, e tu começa a ouvir a voz do Senhor, e muda totalmente o ambiente do teu quarto, o ambiente da tua casa, tu começa a ser renovada. Você que estava com vontade de chorar, daqui a pouco está começando a rir. Você que estava angustiada, começa a trazer alegria para o teu coração, a presença do Senhor. Mas quando a gente não tem essa intimidade, quando nós não buscamos o Senhor com primazia, quando a gente deixa as distrações do mundo tomar conta total do nosso tempo diário, que todo o nosso tempo do acordar ou deitar é para as coisas da terrena, é para cuidar de emprego, de casa, de filho, de marido. Volta a dizer que isso tudo é importante. Mas quando a gente coloca o principal, Jesus, aqui, olha, Ele como primazia, tu vai saber gerenciar todo o resto com alegria. Tu vai saber colocar cada coisa no seu lugar. E isso vai trazer para você paz. Você vai ter paz para resolver todas as coisas. Porque é Ele que vai estar te instruindo, é Ele que vai estar te conduzindo, é Ele que vai estar dizendo: olha, meu filho, é dessa forma que eu quero que você faça, não é assim, é desse jeito que eu quero que tu faça. E por mais que toda vez que Jesus fala dessa forma, você diga: ah, eu quero fazer do jeito que Ele está dizendo, porque é muito difícil fazer a forma que Deus está dizendo, mas no final tu vai ver que foi bênção da tua vida. Irmãos, tem muitas guerras que nós vencemos calados, que nós vencemos com o joelho no chão calado, sem falar nada. Porque tem guerras que não somos nós, é do Senhor. O que Ele quer que eu e você façamos? Que a gente confie nele. Confia, irmão. Confia no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Eu volto a dizer, não sei se tu entraste nessa noite, nesse lugar, mas existe um Deus que está aqui nessa noite, que Ele pode mudar o quadro da tua vida. Ele pode mudar o quadro da tua história. Porque Ele fez a minha vida e Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele não quer que continue dessa mesma forma, mas Ele quer que confie nele, que Ele pode entrar nessa situação e mudar totalmente do jeito que estás. Eu já contei milhares de vezes aqui, mas como tem visitante nessa noite, eu vou falar mais um pedacinho do testemunho que eu tenho entre vários. Mas eu quero contar para dizer o que esse Deus maravilhoso faz na vida do ser humano que acredita e que confia nele. Porque tem coisas que Deus diz que a gente fala assim: não, isso daí não vai acontecer. Aconteceu na vida da irmã. Deus curou a irmã Elaine, mas Eliane, mas não vai me curar. Não, Deus é o mesmo Deus, é a nossa fé, é a forma que a gente acredita
a gente lê a Bíblia, a gente assiste um culto, sai maravilhado, mas se a gente não colocar em prática lá fora que a gente ouviu, não vai acontecer. A gente precisa, irmão, não só ser ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Amém? Rapidamente, eu com 25 anos, eu já era mãe de 2 filhos. 2 filhos. E com 25 anos eu já era mãe solteira. Porque esses 2 filhos não tinham dado certo. Com pai de nenhum e nem pai do outro. E eu vim de uma família totalmente rígida. E de 8 irmãos, eu fui a única que dei errado. Por quê? Não sei dizer. Mas por algumas atitudes erradas que eu tomei. Algumas coisas que eu não quis ouvir pai e mãe. Me encontrei nessa idade. Parei de estudar, não estudei. E me encontrei numa situação muito difícil. A minha primeira filha, que vai fazer 31 anos, ela é especial. Ela nasceu com paralisia cerebral. E quando ela nasceu, eu descobri que ela tinha paralisia cerebral. Eu imaginei que era culpa minha, porque eu fiz tudo errado. E eu me culpei por muitos anos. Mas daqui a pouco, de novo relacionamento, quando ela tinha 2 anos, engravidei de novo. A me apavorei, fiquei desesperada, achando que a minha próxima filha ia nascer igual. E ela nasce, para onde ela se nasceu perfeito. Mas hoje não é fácil, mas há 30 anos atrás, ser mãe solteira não era fácil na vida de ninguém. E eu passei por muitas situações difíceis, muitas, inúmeras. E eu sempre me culpei. Eu sempre me culpei de ter feito tudo errado. E a culpa que eu trazia para mim era muito grande de deixar me enxergar um palmo na frente do meu nariz. E eu via ansiosa, preocupada, desesperada. Como é que eu vou sustentar essas crianças? Como é que eu vou ter uma casa para colocar elas dentro se eu não estudei? Eu não tenho condições de colocar elas para dentro de uma casa. Como é que vai ser a minha vida? E cheguei ao ponto de dizer: Deus, cuida dessas crianças para mim, mas eu quero que tu tire a minha vida. Eu não quero mais viver. Como é que eu vou viver dessa forma? Porque é muito difícil te culpar pelas coisas erradas que faz que existe uma lei, que é da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas quando a gente colhe na presença de Deus, é totalmente diferente. As nossas escolhas vai trazer bênção ou vai trazer maldição para a gente. E um dia, eu já tinha 26 anos, eu fui numa igreja e entrei naquele culto ali. Confesso a vocês que eu fui cansada, que eu não queria ir, porque para mim tudo já tinha acabado. Eu não queria fazer na igreja, tinha vergonha de ir na igreja, estar na presença de Deus, eu fiz tudo errado. E quando eu cheguei nessa igreja, a mulher, que é a pastora que estava ministrando o culto, ela falou, me chamou para fazer a revelação, né? Que era uma igreja chamada Deus e Amor. E eu fui para essa sala de revelação. E quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e ela falou assim: Deus mandou um recado para você. Deus mandou dizer para ti que Ele escolheu que desde dentro da tua mãe. Ele tem um propósito na tua vida. Ele vai mudar o quadro da tua vida. Deus tem um casamento para ti. Deus tem uma família para te entregar. Deus vai te usar como um instrumento nessa terra. Deus vai te levar para um lugar que você vai ter coisas que tu nunca viu. Ele vai mudar o quadro da tua história. Eu olhei para aquela mulher e saí de lá e falei: essa mulher, ai meu Deus, não acreditei naquilo que ela falou. Isso foi no ano de 98. E quando chegou no final de 99, quando foi dia 31 de dezembro de 99, eu estava embarcando numa viagem repentina que aconteceu em direção ao Japão. E o meu vizinho, que eu tenho 49 anos hoje, ele tem 44, na época eu tinha 27, ele ia fazer 27, ele ia fazer 22 anos, e nós éramos jovens, ele era meu vizinho, mas não tinha nada a ver com nada. E um dia, um pouquinho antes de eu viajar, ele me procurou e falou: vizinha, eu quero te fazer uma proposta, eu quero casar contigo, para mim ir para o Japão contigo. Chegando lá, eu vou te dar uma casa. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, será que
parcerias. Ele disse que vai voltar mais rápido para o Brasil, porque chegar lá vai ajudar uma casa que faz restante. E eu aceitei, fui no cartório e casei. Casei com esse homem. Somente com negócio. E fui embora para o Japão. Cheguei lá em dezembro, em janeiro, de 99 para 2000, quando foi em março, janeiro, fevereiro, março, em abril, mais ou menos, ele chega no Japão, casado por negócio, e para a honra e glória do Senhor, Deus é o Deus que fala e está passando mal lá atrás. 23 anos de casado em agosto, casei por negócio, e ele está ali, daquele minha filha do novo casamento. Deus me deu um casamento, Deus restaurou a minha vida financeira, Deus me deu uma família que disse que ia servir a Ele, e tudo que aquela mulher falou aconteceu. Eu não me toquei na hora que eu estava indo no cartório casar com ele, porque eu achava que era só um negócio, mas as coisas de Deus é sobrenatural. As coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus faz isso. E eu achava que não tinha mais jeito, queria morrer. E Deus, hoje eu tenho 4 filhos. Tenho as minhas 2 filhas, primeiro casamento, e um casal, minha filha que está ali uma vez na presença do Senhor, uma filha de 18 anos, agora dia 30 do mês que vem, e o meu filho de 20 anos que está em casa, no veio hoje, e aquele abençoado de tanto ali atrás do meu esposo. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que muda a história. E eu, em 99, o salário mínimo em Barcarena era R$148, eu não esqueço esse detalhe, porque Deus transforma a vida da gente, Ele fala, olha, não esquece da onde eu tirei que eu fiz na tua vida. O salário mínimo era R$148, meu primeiro salário no Japão foi R$8.300. E Deus disse para mim, eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou Deus que faço todas as coisas, aquele que confia em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu estava morto e Deus tinha vida para me dar. Deus tinha uma nova história já escrita na eternidade para mim. Só que eu não acreditava nesse Deus. E um dia Ele fez eu viver as promessas dele uma a uma. Porque quando eu estava passando por essa situação difícil, mãe solteira, com 2 filhos, sem esperança nenhuma de nada, eu tinha vontade de comer um peixe para sair com peixe frito, não tinha dinheiro. E quando eu cheguei num restaurante muito chique no Japão, que eu entrei e eu parei ali, as pessoas lá, o meu irmão, achando maravilhoso, conversando, mas a minha mente estava lá atrás, na vida das palavras daquela mulher, e tudo que ela falou. E eu digo, meu Deus, como uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não conhece nada, tem salário desse para nesse lugar. É a mão poderosa de Deus. Aleluia, Deus. Muitas pessoas de Barcarena, muitos, viajaram para lá, muitos. A gente morava num lugar que falava Timbará, que era tanto paraense. Mas quando veio de lá, ninguém conseguiu guardar o que trouxe. E eu lá, Deus foi administrando a minha vida. Cada dinheiro que eu ganhava tinha já direção. E para a honra e glória desse Deus, que hoje mudou a minha vida. Eu já vou fazer 13 anos que vim embora de lá. Não trabalho, só administro quem me deu lá. E Ele dá sabedoria para me administrar. Porque Ele disse, a tua vida vai ser fazer a minha obra, mas eu vou cuidar de ti. E Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus sobrenatural. Deus é Deus que muda a história. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias na vida. E eu me perguntava um dia, eu até falei aqui, vocês ficam arranhando, conversando, que um dia eu falei para o Senhor, Deus, quando eu estava numa situação muito difícil, por que eu nasci? Que não era para eu ter nascido, era para o dia do meu pai acontecer algo. Porque eu só vim para dar problema para minha família e tristeza. Minha família, assim, não tudo casado, todo mundo com a família, e eu aqui nessa situação. E eu perguntava isso. E quando Deus, Ele foi mudando a minha história, mudando a minha vida, Ele falou no meu coração. Ele falou para minha filha, eu te tirei de lá, tu nasceu para a minha obra, tu nasceu para mudar a história, tu nasceu para abrir a tua boca e dizer que é o sal, que eu transformo, que eu curo, que eu mudo a história, que eu sou mesmo Deus. Tu nasceu para isso, foi para isso que tu nasceu. E tudo que tu passar era necessário de passar, porque se tu tivesse passado por tudo isso, hoje tu não estava na minha presença, porque aquele menino foi perdoado.
onde tinha morte, onde alguém tinha morrido, e ele estava dizendo: Senhor, se tu tivesse vindo antes, teu irmão estava vivo. Mas o Senhor fala para a igreja nessa noite que isso que tu estás passando é para a tua morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, porque o que é para te fazer, tu vai fazer, mas aquilo que tu não consegue fazer mais. Nessa noite a gente está aqui para mudar a tua história, porque ele é Deus sobrenatural. A Bíblia diz que ele volta nesse lugar. Lázaro estava 4 dias morto. A Bíblia diz que ele já estava cheirando mal, que ele estava ali naquele lugar e tinha mais esperança. Mas o Senhor chega naquela casa, naquela família. Marta vai encontrar com o Senhor e fala: Senhor, se tu tivesse vindo antes, teu amigo Lázaro não tinha morrido. Ele disse: Marta, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. E o Senhor fala nessa noite: se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus. Quando, irmão? Eu falo hoje, nessa noite, porque o Senhor está aqui, a presença dele é real. E se tu acreditar, ele vai fazer algo na tua vida nessa noite, meu irmão. Tu pode ter vindo um monte de culto como eu vim aí, entrar e sair do culto, e chegar em casa da mesma forma, e ia para o culto de novo, e vinha do mesmo jeito. Mas um dia eu falei: Senhor, eu quero mudança. Deus, eu não quero mais dessa forma. E Deus mudou a minha história. E a Bíblia diz que ele chega lá e diz: Marta, isso não é para a morte, isso é para glorificar o nome do Senhor. Ele chega naquele lugar e pega e diz assim: gente, remova uma pedra. E eles tiraram a pedra e falou: palavra de poder, sai para fora, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora. E Lázaro, e as pessoas ficaram impactadas com o milagre que aconteceu naquele lugar. Aquilo ali trouxe fé, trouxe renovo, trouxe bênção de todos que estavam ali. Então, Deus milagre que está pedindo nessa noite. Tu fala: Deus, só tocando, porque eu não acredito mais. Só se o Senhor fizer, porque eu não acredito que vai acontecer mais na minha vida. O Senhor está dizendo que Ele pode fazer. Que tu pode sair dessa noite aqui mudado. Que Ele pode entrar nessa causa hoje e ressuscitar aquilo que tu acha que já morreu na tua vida. Eu não sei, meu irmão, que tu acha que não tem mais jeito. Mas o Senhor disse que para isso Ele pode dar jeito sim. E quando é, irmã, quando é hoje, nessa noite? Porque eu recebi uma notícia no dia. 2 meses depois se cumpriu na minha vida cada palavra que foi ministrada naquela noite. E a mulher disse: não sou eu, mulher, falando contigo, é Deus. E um dia tu vai saber que é Ele. Tu vai ver uma coisa que tu nunca viste. Tu vai lembrar de mim e tu vai dizer: verdadeiramente foi Deus que falou comigo. Se isso acontecer, o resto vai acontecer. E quando eu cheguei no Japão, eu pisei lá, que eu entrei no carro, o volante era o contrário, era do outro lado. Porque os carros lá, o volante é o contrário. E quando eu vi isso, meu coração se alegrou. Eu falei: eu entrei nesse lugar, mas vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui com tudo aquilo que aquela mulher disse. Só não acreditava que o marido era esse, que ia casar lá no cartório com o negócio. Mas tudo que ela falou aconteceu. E a gente olha os detalhes que Deus faz. Você já imaginou uma pessoa que vai contigo, bora ali casar, por causa disso, fui lá e casar com ele. E Deus está casando porque esse aí não é meu marido. Olha, está fazendo isso, cara, você está fazendo, você nem sabe por quê. As coisas acontecem. Porque esse Deus, ele é tremendo. Hoje, eu sou grata a esse Deus a cada minuto da minha vida. Eu sou grata a Ele na hora que eu vou deitar, a hora que eu me acordo, toda hora que eu digo: obrigado, Senhor, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu marido, obrigado por essa casa, obrigado pelo dinheiro que me dá todo mês no meu bolso, obrigado por pregar a tua palavra, obrigado pelas pessoas que têm vindo naquela casa de oração e têm sido renovadas, obrigado por vidas que têm resgatado, obrigado, 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 Jesus. E a gente começa a agradecer esse Deus a cada minuto da nossa vida. E o que Deus te trouxe nessa noite para te dizer que tu
para mim ter dinheiro e comprar uma casa. Ele mudou, ele me deu uma família. Ele pegou uma família e me entregou, está aqui a tua família. E eu pensava que eu nunca ia ter um filho homem, que a minha primeira, segunda é menina. E quando veio meu filho, primeiro depois, né, desse novo casamento, o menino. E me alegrei muito. E daqui a pouco veio uma moça bonita ali, né? E Deus disse, olha, está aqui a família que eu te prometi, está aqui o dinheiro que eu te falei, está aqui isso e está aqui isso. Está aqui, ó, eu te dei. Agora vai fazer a minha obra. Agora vai fazer a minha vontade. E essa parte eu não contei, eu digo, não, Senhor. Eu quero dinheiro, eu quero minha família bonita, mas eu ir fazer a tua obra é muito difícil. Eu renunciar à minha vontade, eu pegar a minha cruz e seguir não é fácil. E não foi fácil o processo. De 11 anos atrás até o dia de hoje, eu estou sendo reconstruída a cada dia. E não é fácil, mas eu quero dizer para a igreja que é recompensador. Que não tem preço, chegar na tua casa, deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Que não tem preço, uma pessoa chegar contigo, pedir uma oração e orar e dizer Deus fazer sobrenatural na vida dela. Não tem preço. Você chegar na tua casa e estar com problema e dizer Deus, tem misericórdia disso aqui, Pai, e tu fazer uma oração, daqui a pouco as coisas serão resolvidas. Tu saber que Deus está contigo cada minuto da tua vida do teu lado. E ele acreditar, como João 21, 21 diz, todo aquele que crê e pede, crendo recebereis. Eu não sei o que tu pede nessa noite, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus vai te dar. Se você crer. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé essa noite. Amém? Nós vamos fazer uma oração. E eu quero terminar essa live aqui. Meu irmão, você que está em casa assistindo essa live, que Deus possa abençoar, mudar a tua história, que hoje Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que hoje entre salvação na tua casa, saúde, transformação, que Deus possa abençoar tremendamente a tua vida, em nome de Jesus, receba as bênçãos do Senhor na tua casa, em nome de Jesus, uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus, até o próximo culto, em nome de Jesus, amém? E eu queria nessa hora convidar você que está em família, abraçar aqui a tua família. E você que não está em família, que você possa adotar uma família e abraçar. Porque eu creio que Deus